Valentão gigante é nocauteado com apenas um soco. Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Jimenez. Hoje eu trouxe um vídeo, uma análise de caso de um valentão gigante que foi nocauteado aí por um baixinho com apenas um soco. O vídeo vai rolar enquanto nós vamos fazer a análise técnica passo a passo, te mostrando tudo o que aconteceu, e em seguida eu vou te ensinar a técnica que o baixinho usou para vencer esse gigante. Você em casa ainda que não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve agora para receber novos vídeos toda semana e se tornar um caveira. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo junto. Vamos lá, pessoal. Dá para deixar claro aí, né, que a diferença de tamanho é absurda. Mas olha o baixinho se movimentando, andando para os lados, esse movimento, o grandão tentando encurralá-lo, andando para cima, o baixinho se mexe para um lado, mexe a cabeça para o outro. Opa, lá, o grandão tentou atacar e nocaute. Mais uma vez, câmera lenta. O baixinho esquivou, está na distância correta e aplica um overhand no meio do queixo do grandão. Pegou aí na ponta do queixo, é fim de combate. Pessoal, você viu a diferença de tamanho aí absurda. Vamos ver mais lentamente, passo a passo, alguns detalhes importantes que você precisa aprender. Vamos lá, vou voltar aqui algumas partes interessantes. Observa lá, olha a diferença entre os dois, né? Só que o baixinho está sempre se mexendo, e aqui entra um ponto interessante. Observa a distância entre eles. O grandão, embora tenha envergadura muito maior, a essa distância não consegue acertar o baixinho, ou seja, o baixinho sabe luta, sabe conceito de distância e está usando. Olha lá, vamos continuar. Ele se mexe, o baixinho se mexendo, tentando manter o grandão fora do raio de ação. Observa lá que ele está sempre andando, ó, ele não anda para trás, ele vai andando para os lados. Estratégia inteligente. Olha lá, olha o movimento de cabeça, típico de quem já sabe lutar. Até que o grandão consegue uma distância, soca e o baixinho aplica, vamos lá mais uma vez, um overhand carregado no meio do queixo e aí nocaute. Você viu a importância de você saber se movimentar, saber mexer as pernas, saber o jogo de cabeça e principalmente saber o controle de distância. Numa situação comum entre dois leigos aí, ou pessoas aí de habilidades compatíveis, o grandão é claro que ele tem muita vantagem, ele tem uma envergadura muito maior, ele alcança de longe, ele consegue, se ele entender de distância, acertar o baixinho sem ser acertado. Mas aí o baixinho mostrou que entende de arte marcial, que entende de controle de distância, e ele estava sempre lá, movendo o corpo, movendo as pernas de uma forma que ficava fora do raio de ação do grandão. Uma coisa interessante para você saber é, eu já vou mostrar para você como se movimentar, como mexer a cabeça, mas eu quero que você entenda o seguinte, a diferença de quem sabe controlar a distância e de quem não sabe. Pessoal, antes de continuar, quero te lembrar que nós temos um treinamento 100% online que está fazendo sucesso pela sua simplicidade e eficiência em defesa pessoal realista. Então, se você quiser saber mais sobre o nosso treinamento 100% online, sem mensalidades, clique aí no link da descrição do vídeo ou o link lá nos comentários. Temos também aí o endereço de todas as nossas escolas, basta acessar o link. Vamos continuar. Quando a gente fala sobre movimentação de cabeça, não se engane, não é isso aqui, ó. Isso não é movimentação de cabeça. Na verdade, o termo correto seria movimentação de tronco, né? Porque da cintura para cima, imagina o seguinte, imagina que você está engessado, para você que quer aprender movimento de cabeça, imagina que você está engessado do seu tronco, pescoço e cabeça, vira uma coisa única, não há mobilidade entre eles. Então, quando você mexer o tronco, você mexe o pescoço, você mexe a cabeça consequentemente. Então, você vai mexer a cabeça, isso aqui é jogo de cabeça, ó, movimentação de cabeça, ó, isso, ó. Ó, o meu tronco está mexendo, ó, o meu corpo, olha lá, meu tronco mexe, minha cabeça mexe junto, não é isso, ó, de uma forma descoordenada, aí não é movimentação de cabeça. E a movimentação das pernas, muito interessante, né? Não cruzar as pernas, não andar só em linha para trás, né? Fazer uma movimentação de perna e cortando os ângulos em X, cortando os ângulos para a lateral, isso você cria ângulo de ataque, e você dificulta muito que a pessoa consiga te atacar. Eu vou fazer algumas movimentações de pernas para você dar uma olhada, movimentação de tronco, e em seguida eu volto para a gente continuar o nosso bate-papo.
trabalhei aí algumas movimentações de pernas e cabeça de forma evasiva. Algo aí para manter distância, manter controle de distância, e se necessário, atacar. E aí, gostou desse vídeo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu comentário. Quero saber, o grandão mereceu ou não esse nocaute? Qual a sua opinião? O baixinho luta ou não? Ou o que será que esse baixinho luta? Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e vencer Caveira!